Bom dia, irmãos. Hoje é um domingo atípico, né? Vocês sabem quando foi o primeiro carnaval no Brasil? Quando começou o carnaval no Brasil? Vocês têm ideia? Assim que os portugueses. 1903, não. O primeiro carnaval no Brasil foi, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro. Em 1842, onde hoje é a Praça Tiradentes, havia um hotel ali, então foi onde... E o dono do hotel era um italiano, e ele então trouxe aquele baile de máscaras, que era muito comum na Europa, e da onde vem a tradição do carnaval, e eles então comemoraram o primeiro carnaval. E é interessante que o samba que nós temos hoje, na verdade não era samba, era semba, o nome da palavra, que era um idioma africano, quimbundo, e era uma dança africana, né? E depois os brasileiros deram uma adaptada. Então, desde então, nós temos tido essa festa no Brasil, e ela tem passado por várias, né, modificações. Em 1970 é que começaram os sambas enredos e essas coisas as passistas, né? Onde é voltado para a figura feminina muito, muito grande, né? Então, e desde então a gente tem visto grandes coisas acontecendo, algumas bem estranhas, né? Então, essas são um pouco de informação sobre nossa cultura brasileira. Mas carnaval, ele surge, na verdade, como festa ao deus Baco, né? Onde era feito com muita bebida, orgias e tudo mais, e daí que vem o carnaval. Por isso que o carnaval é um pouco inconsistente com o cristianismo. E essa manhã nós estamos aqui, muitas pessoas viajaram para dar uma descansada, e eu acho que isso é bom, é importante a gente descansar. Mas que bom que nós estamos aqui. E vamos fazer um domingo diferente essa manhã, não um carnaval, mas sim uma adoração e uma festa ao Senhor. Essa é a razão de estarmos aqui. Quero começar lendo um texto em Filemão. Filemão, na verdade, é um dos cooperadores de Paulo, um dos ajudantes de Paulo. E ele, então, Paulo escreve a Filemão porque um funcionário de Filemão fugiu, que se chama Onésimo. Esse homem foge, porque ele era escravo de Filemão, e ele vai até Paulo e conta a história. E Paulo manda Onésimo voltar. Você vai voltar para o teu Senhor. Você não tem o direito de fugir. Mas é interessante que Paulo manda uma carta para Filemão dizendo: olha, receba de volta esse teu servo, né? Não castigue ele, receba de volta. Tenho que lembrar vocês também que a questão da escravidão era muito comum em Roma e no mundo antigo. Tanto é que em Roma, aproximadamente 50% da população, há 2000 anos atrás, eram escravos. E os escravos viviam bem, porque eles poderiam se vender para pagar uma dívida, né, ou mesmo para adquirir uma grana, um dinheiro. Você quer comprar uma coisa? Então você se vende e você tem dinheiro, mas você pertence a um senhor. Então era muito comum. E o cristianismo nasce dentro desse contexto, e aí eles começam a trabalhar com essa questão da escravidão. Paulo não condena a escravidão, pelo contrário, ele diz: você deve se submeter ao seu senhor. Mas a ideia de igualdade, de respeito, foi muito difundida entre o cristianismo. Não poderia ser abusivo, não poderia ser abusado do teu servo. Então, não se fala contra, porque era um processo que vinha crescendo, vinha aumentando, né? Até o momento em que agora não há mais livres nem escravos, quando ele diz, né? Mas aqui nessa época, Paulo então encomenda Onésimo de volta a Filemão e diz: volta para o teu Senhor, você pertence a ele, você tem que voltar. Só que um texto aqui, do versículo 4 ao 7, esse texto é muito interessante, que Paulo fala de Filemão. Ele diz assim: sempre dou graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Se alguém escrevesse uma carta, ele escreveria isso a teu respeito? Pensa um pouco, olha só, vou repetir de novo. Alguém escreve uma carta a você, e na introdução da carta ele vai dizer assim: olha só, Penha, sempre quando eu me lembro de você, eu dou graças a Deus pela tua vida.
Porque ouço falar não somente do que você faz, mas ouço falar também da sua fé no Senhor Jesus e no amor que você tem pelas outras pessoas. Olha que coisa bacana. E na sequência ele vai dizendo: oro para que a comunhão que procede da sua fé, essa comunhão que você tem uns com os outros, eu oro para que essa comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Você percebe aqui que nós temos um grande ministério, eu e você, nós temos um grande ministério de consolar e reanimar o coração do nosso irmão? Filemão aqui, ele desenvolve isso, e Paulo ora para que isso aconteça na prática, porque ele diz: olha só, eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no amor que você tem pelos outros. Agora eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz na consolação, na reanimação do coração daqueles que estão desanimados. Gente, nós todos, cada um de nós temos um ministério. Talvez não seja o ministério da pregação, talvez não seja o ministério do louvor, talvez não seja o ministério da intercessão, talvez não seja o ministério de visitação, mas nós, todos nós, temos o ministério da reconciliação, o ministério da consolação e de animação do nosso irmão. Quero encorajar você essa manhã com essas palavras. Isso pode ser dito a respeito de qualquer um de nós, basta que a gente queira. Qualquer um de nós pode se enquadrar dentro dessa descrição que Paulo faz. Mas nós precisamos permitir que Deus use a nossa vida. Talvez você não tenha noção, talvez você nunca vai ter noção aqui em terra, de pessoas que você consolou com suas palavras, ou mesmo estando lá, quando a pessoa não precisava de palavras, mas somente de uma companhia. Porque às vezes a pessoa não precisa de palavras, ela precisa de companhia. E você esteve lá. Talvez justamente quando a pessoa precisava daquela palavra, você disse, você compartilhou aquela palavra. Ministério da reconciliação, ministério da consolação e ministério da animação dos santos, de todos os santos. Esse é o meu desejo para cada um de nós, que nós possamos ser um Filemão na vida do nosso irmão, e que as pessoas que nos vejam possam realmente perceber isso em nós. Eu acho que o próprio Cristo, eu acho que essa é uma das partes mais importantes do Evangelho de João, quando Jesus diz: o mundo vai conhecer vocês como meus discípulos, quando verem a forma com que vocês se amam. E amar é também suportar aquele que é uma pedra no nosso sapato, Então tem gente que é uma pedra no nosso sapato, mas nós temos que dar um suporte a essa pessoa, estender a ela o amor também. Isso que nós fomos chamados a fazer. Vamos começar orando essa manhã, pensando na ação de graças e intercessão que Paulo fez em favor de Filemão aqui, Vamos lembrar de pessoas nessa manhã que precisam da nossa intercessão nesse dia. Como eu disse antes, falei um pouco sobre o carnaval. Existem muitas pessoas que nesse fim de semana vão morrer. Não tem como a gente negar isso. Muitas pessoas vão entrar na eternidade sem Cristo, E talvez algumas que nós conhecemos e que façam parte do nosso círculo de amizade. Eu gostaria que nós intercedêssemos. Você pode lembrar aí no seu coração. Muitas pessoas esse final de semana vão ficar doentes, Muitas pessoas vão ficar muito frustradas, enfim, e muitas pessoas vão entregar a vida a Cristo durante esse final de semana. Então temos os dois lados da moeda aí, Mas lembre de alguém que você há muito tempo não intercede por ele e que faz parte do seu convívio aí. Vamos fazer, em primeiro lugar, uma ação de graças por eles, agradecer pela vida dessa pessoa, pela oportunidade de fazer parte da vida dessa pessoa, porque Deus colocou você lá. Se você conhece essa pessoa é porque Deus colocou você na vida dela. Então vamos primeiro fazer uma ação de graças por ela e depois a gente intercede. Vamos passar um tempo orando por essas pessoas especificamente, para que a gente possa realmente fazer algo, botar Cristo aí nessa direção dessa pessoa. Vamos fazer isso nesse momento. Acho que nós podemos fazer isso individualmente por alguns minutos aqui. E vocês vão perceber quando terminarmos esse momento, quando eu orar. Okay? Vamos fazer isso. Eu acho que nós podemos usar o nosso ministério da intercessão aqui nesse momento, para orar em favor dessas pessoas.
Lembrar também de orar em favor da nossa cidade, do nosso país como um todo, né, que nossos prefeitos, né, dos municípios entregaram a chave, né, pro rei Momo, é isso, né, que eles entregam a chave, né, ou seja, eles são autoridade sobre a cidade nesse momento. É triste, né, mas vamos interceder para que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, uma cidade tão bonita, tão linda, né. Sou apaixonado por Rio de Janeiro. Mas vamos orar intercedendo em favor dessa cidade, intercedendo em favor das pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Vamos fazer isso? Pai querido, eu quero nessa manhã, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui, nesse dia, reunidos como tua igreja. Quero também agradecer, Senhor, pela bênção que é de podermos abrir a tua palavra e tirar dela esses princípios para a nossa vida, de perceber que o Senhor tem dado a cada um de nós um ministério de reconciliação, ministério de consolação e ministério de trazer ânimo ao coração dos nossos semelhantes. Nessa manhã nós queremos agradecer pela oportunidade que temos de nos reunir aqui nesse lugar com os nossos irmãos, de poder rever amigos e irmãos que há uma semana não vemos. Agradecer também pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela nossa vida, pela alegria de pertencer ao Senhor e também pela alegria de morarmos num lugar como o Rio de Janeiro. E nesse dia nós queremos interceder por pessoas que não te conhecem, Pai, e que andam no caminho do engano, cegadas pelo pecado, cegadas pelo nosso inimigo. Nós pedimos nesse dia que a venda dos olhos, essa cegueira espiritual, possa cair por terra e eles possam acordar espiritualmente e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o teu propósito, o teu plano. Nós entregamos, Senhor, essa cidade em tuas mãos. E assim como simbolicamente foi entregada a chave da cidade aos líderes do carnaval, nós simbolicamente e espiritualmente entregamos a nossa igreja, a nossa cidade em tuas mãos. Pedimos misericórdia por essa cidade, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, pelo constante pecado, pelo constante erro e insistência no erro. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas em primeiro lugar e de nossa cidade. Que muitas pessoas, quando estiverem, como eles dizem, curtindo o carnaval, possam ter um encontro com o Senhor. Possam acordar do engano e mudarem de atitude, vivendo uma vida completamente voltada ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem desejo na salvação da vida dessas pessoas. Foi isso que a tua Bíblia, a tua palavra nos diz. Que o desejo do Senhor é que todo homem, todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e se salve. Então nós oramos de conformidade com a tua palavra. Mas entendemos também que ninguém pode chegar ao Senhor se o Senhor não o atrair a ti.
Então eu peço nesse dia que o Senhor atraia as pessoas ao Senhor, que pessoas possam ser usadas para esse ministério de reconciliação, de consolação e de ânimo, que pessoas possam ser resgatadas do charco de pecado nesse final de semana. Deus, eu peço isso, eu peço por tua igreja, que ela seja relevante, que ela possa fazer o trabalho que ela foi chamada para fazer pelo Senhor, que ela possa ser o instrumento, a ferramenta de salvação e de reconciliação. Nós pedimos isso, Pai, nessa manhã, já te agradecendo por esse dia. Obrigado, Pai, por esse domingo e pelo culto que teremos, que estamos tendo aqui nessa manhã. Queremos entregar tudo o que fizemos aqui. Queremos dar ao Senhor esse presente essa manhã, nossa adoração, nosso louvor. Venha em nosso meio, Pai, e receba essa adoração. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Como eu disse antes, nós vamos ter um culto um pouco diferente do que o costumeiro. Nós vamos ter mais música, vamos ter poesia, vamos ter compartilhar a palavra. E você tem liberdade também, se você tem algo no seu coração que você gostaria de compartilhar, com a intenção de trazer conforto e encorajamento para a igreja, você tem liberdade de fazer isso. Tá bom? Então eu quero chamar a Geise aqui com um grupo que vão nos conduzir na adoração aqui. É bom ver o sol nascendo de novo, né? Começando a sair um mormacinho ali fora, já começa a ficar feliz assim, né? A gente fica trancado dentro de casa com a chuva, né? Só vendo a chuva cair. Mas também é bom, que aí é bom que a gente pode ficar sossegado, orar um pouco, falar com Deus, ler a palavra, né? Então eu quero convidar todos a adorar a esse Deus maravilhoso, né? Que traz tanto a chuva para nos recolher, para nos acalmar às vezes, orar mais, molhar a terra, regar a terra que estava precisando de água, né? A gente já estava tendo seca já por falta de chuva, né? Então é esse mesmo Deus maravilhoso que também traz o sol para nos aquecer. Então vamos adorar a esse Deus, porque Ele merece, né? A gente vai começar com esse louvor que diz: quero subir ao Monte Santo de Sião. A cidade, esse nome Sião era dado a toda a cidade, né? Que simbolizava a cidade do Senhor, né? Então, por isso que ele fala: quero subir ao Monte Santo de Sião, a cidade do nosso Senhor. E eu tive lá em Jerusalém e podia subir até o Monte de Sião. E hoje, quando eu leio a Bíblia, estava até assistindo um vídeo com a Betina lá em casa, e eu lembrei, né, que a Bíblia passa a ter cor, ficar mais colorida, quando a gente fala assim: quero subir ao Monte de Sião. Eu estive lá e pude ver o Monte de Sião, né? E a Bíblia fica mais próxima, a gente se sente mais parte, como se a gente estivesse dentro daquele contexto, como se a gente estivesse dentro da Bíblia. É uma coisa muito maravilhosa mesmo. Então eu queria convidar vocês a fazer parte desse contexto, dessa história linda, que é a história maravilhosa do nosso Senhor.
subir no Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir no Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar sua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia, Jesus, queremos te dar um som agradável, Pai, porque o Senhor é digno. Só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, ó Deus. A ti rendemos toda a glória, Senhor. Te rendemos, Senhor, as nossas vidas, Pai. Queremos colocar as nossas vidas aos teus pés, Senhor, diante de ti, Jesus. Uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos.
galhos secos. Nos galhos secos, árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhar, os rios crescerão nos campos. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Aleluia, Jesus. O Senhor faz a flor brotar onde não há vida. Para nossa alegria, para nossa alegria. Aleluia, Jesus. Para nossa alegria, para nossa alegria. Vem Espírito sobre nós. Aleluia, Jesus. Fale assim. Vem Espírito sobre nós. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te amamos, Espírito de Deus. Vem, Espírito, sobre nós. Vem Espírito sobre Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és tremendo, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor derrama o nosso Seu Espírito sobre nós, Pai. Porque sem Ele nós somos incapazes, Jesus. É o Teu Espírito Santo que nos capacita. É através de sermos cheios do Teu Espírito que nos faz, Senhor, caminhar, que nos faz ir avante, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu queria compartilhar com vocês agora uma palavra que a gente tem, no Ministério de Louvor, a gente tem lido o livro de Lucas, né? A gente começou a ler juntos. E aí queria compartilhar com vocês os 3 primeiros capítulos que a gente começou a ler. Então, os 3 primeiros capítulos de Lucas, ele fala sobre o nascimento, né? Primeiro ele fala sobre o nascimento de
de João Batista, né? E depois ele fala do nascimento de Jesus. E no nascimento de João Batista, ele começa falando de Zacarias. Zacarias, ele fala que Zacarias era um sacerdote, né? Então o sacerdote era aquele homem religioso, né? E que a Bíblia fala que eles eram um casal que viviam em obediência ao Senhor. E quando existiam muitos sacerdotes naquela época, era em torno de 18.000 sacerdotes. E todos os dias era queimado incenso no templo. E nunca podia se deixar parar de queimar o incenso. Mas como era um número muito grande de sacerdotes, era o número de 18.000, a maioria deles ia uma vez só queimar incenso na sua vida toda, às vezes 2 no máximo, né? E exatamente quando Zacarias foi escolhido para queimar incenso, que ele estava lá orando e a multidão estava do lado de fora, um anjo aparece para ele. O anjo do Senhor aparece e na mesma hora ele fica com medo. E aí o anjo fala para ele assim: Zacarias, não precisa ficar com medo. A sua oração foi ouvida. Que ele fala que a oração de Zacarias foi ouvida. Quanto tempo Zacarias tinha orado, se ele ainda estava orando, ou se foi uma oração do passado, a gente não sabe, porque não diz. Mas o anjo do Senhor falou para ele: a sua oração foi ouvida. E Zacarias ficou com medo, né? E na hora ficou ouvindo. E aí o anjo falou para ele assim: Isabel, a sua mulher, vai ter um filho. E esse filho vai ser usado, né? Ele vai dentro do ventre de Isabel, ele já vai estar cheio do Espírito Santo. E aí Zacarias na hora duvidou. Apesar dele ter orado, que a Bíblia fala que ele orou, ele duvidou do anjo. Ele falou assim: mas como é que é isso? Eu estou velho, né? Minha mulher está velha, sabe como é que é a situação? Ele olhou para a situação assim, velhinho, né? O negócio já não funciona mais, e aí? Sim, o homem duvidou do anjo, imagina, né? Ele falou: ué, anjo, que isso? Aí o anjo falou para ele assim: você está duvidando de mim? Então você vai ficar mudo até que se cumpra. Porque eu sou Gabriel e sou mandado do Senhor. E é engraçado, né, que ele fala assim: Zacarias orou e quando o Senhor aparece para ele, ele falou: ué, como é que vai ser? Ele já tinha orado, pedido, né? Então, o tempo de Deus, às vezes, não é o nosso tempo, né? Zacarias já estava velho, mas o tempo do Senhor era aquele. O Senhor esperou o tempo de ser, e tinha que ser Zacarias, porque o Senhor escolheu. E o Senhor sabia que Zacarias ia ser o escolhido, para através dele, né, nascer João Batista. E Zacarias ficou lá assim, mudo, até que João Batista tivesse nascido, né? Ele não acreditou no que ele já tinha pedido. Às vezes a gente, como demora tanto, a gente pede ao Senhor e às vezes até cansa de pedir e não pede mais, porque aceita a situação. Minha situação é essa mesmo, então não vou orar mais não. E aí desacredita, perde a fé. Zacarias perdeu a fé. Quando ele duvida do anjo, é porque ele já tinha perdido a fé, apesar dele ser um sacerdote. Então um sacerdote também perde a fé, né? Às vezes a gente se sente tão minúsculo e se despreza tanto porque a gente perde a fé, mas as circunstâncias às vezes fazem a gente perder a fé. Mas a gente tem que se voltar. Se a gente estiver lendo a palavra, né, que vai nos enchendo a cada dia, vai nos preenchendo para que a nossa fé seja renovada. E aí depois Maria já foi diferente, né? Maria era um pouquinho mais velha que a Pinheira. Imagina, um pouquinho mais velha que a Pinheira. E o mesmo anjo Gabriel de novo, ele dá a mensagem. E aí chega para Maria, que estava cheia de planos. Imagina, a Pinheira tem vários planos na vida, né? Ela quer estudar, quer ser alguma coisa, quer ter filhos, quer casar no tempo certo. E assim era Maria, devia ter cheio dos planos dela, né? Mas Gabriel apareceu para ela antes de tudo, ela novinha ainda, e falou: Maria, olha só, você foi a escolhida. E vai ser assim, assim, assim. Ela: mas meu Deus do céu, eu não sou nem casada ainda. Como é que vai ser isso?
E aí Gabriel explica para ela que ela seria a mãe do Senhor, daquele que ia salvar, daquele que ia trazer a salvação, mas que também ia trazer espada, né? E Maria também podia ter dito não, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? O Senhor sabia que ela não ia dizer não, mas ela tinha o livre-arbítrio de dizer não. Então, às vezes, o Senhor quer alguma coisa da gente já, mas aí a gente fala assim, não está no tempo não, estou novinha ainda tem tanta coisa para fazer, Senhor, deixa para depois isso. Não é? Agora eu tenho coisas para cuidar, tenho minha casa, tenho meus filhos, não, tem muita coisa para fazer na minha casa, eu não vou me entregar essa obra não, deixa para mais tarde, Senhor, mais tarde eu faço, né? Às vezes a gente fala isso, não, eu não vou me entregar a minha vida agora para Jesus, eu estou muito nova, eu tenho muita coisa para fazer. Mas Maria disse sim, e o sim do Senhor faz maravilhas. Quando a gente diz sim para o Senhor, acontecem maravilhas, o Salvador nasce. Então a gente tem que estar com os ouvidos atentos para dizer sim quando tarda e para dizer sim quando é muito cedo, né? O sim muito cedo também às vezes é difícil, assim como o sim muito tarde às vezes é doloroso. Então a gente tem que estar com os ouvidos abertos e atentos para saber a hora de dizer o sim, na hora certa, a hora que o Senhor requer de nós. Amém? Então vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso e dizendo sim para Ele. Amém.
Agora a gente vai cantar um louvor que o Valério pediu. A gente precisava do David, mas de última hora o David foi escolhido para estar em um outro exército. Então aqui hora a gente vai tentar aqui mesmo sem o David, amém? Valério aí, bota fogo aí desse lado aí. Valério não quer vir? Não quer vir aqui, Valério? Valério, vem cá, vem cá cantar com a gente. Vem com a gente. No Senhor, marchando sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar no canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchando em suas mãos, o que? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, o que? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum Glória a Deus! Suei porque essa música tem várias passagens de nota e o David ia cantar e aí eu fiquei tranquilinha, só no violão assim. Aí o David, eu tive que fazer as duas coisas. Glória a Deus. Queria convidar você nesse momento agora, levar os seus pensamentos ao Senhor e pedir a Ele que purifique de todos os seus pecados. Nós somos pecadores, não tem aquele que não seja pecador. O único que não é pecador aqui é o bebezinho, que ainda não tem consciência do que está fazendo. Fora Ele, nós somos miseráveis pecadores. E temos que pedir todos os dias perdão pelos nossos pecados.
Pedir a Ele que nos lave, purifique com o seu sangue. Um anjo uma vez apareceu para o profeta Samuel, Josué. Apareceu para Josué e falou para Josué assim: Josué, suas vestes estão sujas. Mas você, Josué, por você só você não pode limpar as suas vestes. Só o Senhor pode te purificar. Só o Senhor pode lavar as suas vestes. Pode tirar todo o teu pecado. Te dar vestes brancas. Te dar vestes limpas. Porque você foi feito para me louvar. Nós fomos feitos para adorar a esse Deus maravilhoso. Então Ele quer nessa manhã trocar as suas vestes. Te dar vestes brancas. Vestes limpas. Para entrar diante dos santos. Porque hoje todos nós somos sacerdotes dele. Hoje todos nós podemos estar diante do Santo dos Santos. Diante do Santo do Senhor. Como naquela época que o sacerdote entrava sozinho e a multidão ficava do lado de fora. Hoje você pode estar do lado de dentro. Pode estar diante do Senhor, diante do Santo dos Santos. Porque um dia o véu foi rasgado. E o Senhor quer que você entre agora diante do Santo dos Santos. Peça a Ele para te purificar, te lavar de todos os seus pecados. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, encheu teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora repete assim: eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve,
eu quero ouvir vocês. Aleluia, Jesus. Começa a trabalhar, Senhor, em nossas vidas. Mais uma vez o Senhor está trabalhando. Algo mais que leve, algo mais que leve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. Nada além do sangue, só o sangue que pode nos purificar, só o sangue que nos lava, né? E quem não tem uma experiência para contar sobre o sangue de Jesus, né? Eu me lembro que uma vez, na minha juventude, né, eu estava afastada do Senhor, afastada dos caminhos do Senhor, e estava no meio do carnaval, lá em Rio das Ostras. Às vezes a gente acha que uma coisa tão inocente, né? Só cantar musiquinhas e tá lá, assim, tão inocente. O que tem por trás daquilo tudo, né? O que tem por trás? Porque os terreiros espíritas, eles são fechados e todas as entidades são mandadas para a rua nesse período. Então as pessoas ficam todas à mercê dessas entidades satânicas, né? E se a gente não é lavado pelo sangue de Jesus, se a gente não tem a consciência da verdade, a gente fica assim só lá, ó, no oba-oba, sendo influenciado por eles, não sabendo o que está fazendo, né? E que aquilo pode trazer. E naquele dia, assim, eu estava lá no meio daquele carnaval, assim, né? E de repente o Senhor me tocou sem ninguém falar nada para mim. E eu comecei a olhar aquilo tudo assim em volta e achar horrível. De repente, estava gostando, estava adorando, estava lá. Mas de repente, assim, é coisa do Espírito Santo de Deus que nos toca. E comecei a olhar e achar aquilo tão sem sentido. E ali acabou para mim, né? Então, essa é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É esse sangue que nos lava de todo o pecado. Eu queria, se alguém tivesse assim, alguma coisa para compartilhar também, né? E que pudesse vir aqui. A Juliana, queria chamar ela para ela também compartilhar uma poesia que ela vai fazer. E se você também quiser compartilhar alguma coisa, contar uma experiência, contar, né, o que Deus tem feito na sua vida, você pode já se preparando enquanto a Juliana vem para nos agraciar e nos abençoar. Eu estava pensando mesmo sobre o que Jesus faz em nós, né? E às vezes, como nós estamos aqui pouco tempo no Rio, às vezes vocês não sabem a nossa história. E realmente, assim, Jesus, ele vem com sangue e faz uma nova história em nossas vidas, né? Foi isso que Jesus fez em mim. Eu estava lembrando do carnaval, das pessoas, dessa situação tão vazia que as pessoas buscam tanta alegria, e estava lembrando como era a minha vida. Essa semana Deus me lembrou muito assim de como eu era, da minha juventude até os 18 anos, que eu também procurei a razão para viver alegria em tantas coisas, nas drogas,
Eu saía de noite em bares, a madrugada toda, bebia até vomitar. E voltava para casa, e Deus foi me lembrando essa semana, assim, quem eu era sem Cristo. Como a minha vida era vazia, como é que era a minha casa, que meu pai chegava em casa, agredia a minha mãe bêbado. Vocês já viram meu pai e minha mãe aqui? Hoje, o que Jesus fez na vida deles? Então, Deus, Ele faz uma nova história, e nada do que a gente passa aqui de tribulação, de dificuldade, se compara àquilo que o sangue de Jesus pode fazer em nossas vidas. Que o sangue de Jesus, Ele nos une, Ele nos torna um em Cristo. Então, assim, eu nunca vou poder, assim, por mais que eu faça coisas para Deus, por mais, eu posso ir para a África, eu posso ir para o mundo todo, nada vai ser o suficiente para agradecer o que Jesus fez na minha vida. E eu creio que essa história Jesus fez na vida de vocês também. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos igreja. E é nada além do sangue de Jesus. Né? Nós somos livres em Cristo, e eu realmente, assim... sou muito grata a Deus, porque Ele faz uma nova história. Então, quando a gente conta assim, quem a gente era, o Gilson estudava para ser padre. Ele ia ser padre, o Gilson. Enquanto eu saía a noite toda, passava madrugadas nas baladas, e a minha casa é um inferno, o Gilson estava estudando para ser padre. E olha o que Deus fez na vida dele. Né? Deus falou com ele, e o Espírito Santo age como Ele quer, onde nós estivermos, Ele nos chama para Ele. E depois Deus nos uniu, né? Depois, quando nós conhecemos a Cristo, com histórias tão diferentes. E já 14 anos nós vamos fazer de casados, uma nova história juntos, com uma família que pode seguir a Cristo. Então, assim, eu sou muito, muito grata a Deus pela pessoa de Jesus em nossas vidas. E porque nós fazemos parte dessa igreja, desse corpo. E eu fiquei pensando, assim, às vezes a gente tem conversado com vocês e escutado tantas histórias da igreja, histórias que já passaram... assim, até para a gente entender melhor o contexto, e a gente quer ajudar muito a igreja, sabe? E uma coisa que a gente escuta muito e que incomoda muito o nosso coração é que existem diferenças entre nós aqui. Existem divisões, existem histórias do passado. Eu nem sei exatamente com quem são essas histórias e nem poderia dizer quais são as histórias, mas existem histórias aqui dessa igreja entre nossas famílias que precisam ser resolvidas. Existem curas que precisam ser dadas um para o outro, perdão. E é nada além do sangue de Jesus que vai trazer essa cura e esse perdão. Então, que o Espírito Santo tenha a liberdade de unir a nossa igreja. Mesmo que nós sejamos em 30, 40 pessoas aqui, 20 pessoas, mas que nós temos uma unidade tão grande pelo sangue de Jesus. E hoje, o Frido pediu para eu compartilhar uma poesia com vocês, né? Então, em momentos assim, às vezes Deus fala comigo... Algumas coisas, eu gosto de escrever poesias. E essa poesia eu escrevi para as crianças. Eu mandei para a Sociedade Bíblica, vai entrar até num livro da Sociedade Bíblica essa poesia. Então, essa poesia eu vou ler para vocês, tá, crianças? Prestem atenção. É sobre os insetos. Joaninha colorida, pequenina e tão singela, quase não percebida por quem passa por ela. Vermelhas com bolinhas, laranjas ou amarelas, as pequenas joaninhas deixam as flores mais belas. O grilo tão engraçado, quase mal-humorado, pernas verdes e compridas, sem ter asas coloridas. De dia silencioso, à noite pode-se ouvir, canta alto e gracioso, pula, pula por ali. A abelha com tanto ardor, produz o mel tão doce, passeia de flor em flor, como se domingo fosse. Ao espalhar o pólen, as abelhas faceiras vão, não imaginam o bem que fazem a criação. O que dizer da barata, esquisita, curta e chata, ninguém a quer por perto, ela também é um inseto. De dia ela descansa, à noite enche a pança, quer se ver livre dela, limpe bem a panela. Formigas parecem frágeis, precisam das companheiras. No entanto, são ágeis, fortes, trabalhadeiras. Moram no formigueiro, organizadas e espertas, trabalham o dia inteiro, vivem sempre alertas. Os insetos são tão diferentes, cada um tem o seu valor. Cooperando com a gente, dão à criação seu favor. Abelha, besouro, barata, formiga, mosca e vespa, borrachuda ou borboleta, pulga, pulgão, pernilongo, cigarra, cupim, gafanhoto, grilo, joaninha, piolho. Todos têm finalidades planejadas pelo Criador. Cor, tamanho ou variedade foram feitos com muito amor, pois após tê-los criados, é bom, disse o Senhor.
Então, crianças, se todos os insetos têm finalidades planejadas por Deus, quem dirá nós, quem dirá vocês, crianças que estão aqui? Deus tem planos para cada uma de vocês. Cada uma foi criada com muito, muito, muito amor, tá bom? Muito bom, Juliana. Mesmo quando a gente olha para esses insetos, e alguns a gente considera como pragas, né? Deus disse, é bom. Né? Uns são consequência da queda, né? Tá bom. Muito bom. Muito bom, Juliana. Tem alguns avisos que a gente precisa passar. Os jovens que irão para o retiro em abril, então precisam já se mobilizar para ver se irão mesmo, né? Então temos que dar os passos aí. Então dia 21, 22, 23, 24 de abril, o Retiro de Jovens, ou o Congresso Nacional de Jovens, de todas as igrejas evangélicas livres, de todas as livres do Brasil, vão estar em Joinville nesse período. Então seria bom você fazer contatos, conhecer pessoas novas, vai ser bacana. Terça-feira agora, o grupo de oração não vai encontrar porque é feriado. Então você pode orar em casa. Use o tempo, se você tiver, pode orar em casa, né? Sábado que vem, agora no dia 12, nós temos um treinamento. Esse treinamento se chama Sonhando os Sonhos da Igreja, que é voltado para vocês, para cada um de nós, para aprendermos a planejar os nossos ministérios. Começa 2h da tarde até as 5 da tarde. Então, todos vocês estão convidados a fazer parte desse curso, que Gilson e Juliana estarão oferecendo. É uma bênção esse curso para nós que queremos ser efetivos no ministério, saber como fazer a coisa de forma correta e relevante. Então você deve estar aqui no sábado que vem, das 2 da tarde até as 5, só 3 horas só, onde nós faremos essa primeira parte do treinamento. Então você está convidado a sábado que vem, agora dia 12 de março, a fazer esse curso. Nós também temos esse momento. Se você veio preparado com o seu dízimo e sua oferta, você pode aproveitar esse momento e trazer agora e colocar em uma dessas 2 caixas. Lembre sempre que essa é uma forma que nós encontramos de também adorar o Senhor, com nossas finanças. Nós adoramos o Senhor com as nossas vidas, nós adoramos ao Senhor com os nossos relacionamentos, nós adoramos ao Senhor também com as nossas finanças, com a nossa alegria, a nossa dedicação, e fazemos isso nessa manhã. E a você que nos visita, você se sinta à vontade, você não é obrigado a participar disso, a não ser que queira. Muito bom. Nós temos o nosso momento missionário também com Juliana, que vai falar alguma coisa acerca de missões. Vou chamar a Juliana aqui para fazer isso nesse momento. Então, gente, toda semana agora nós temos esses minutos para refletir sobre missões. E hoje, como o Frido falou, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Carnaval, nós queremos orar mesmo. Já começamos orando pela nossa cidade. E antes de orarmos, nós queremos ler esse texto. Vamos ler todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. E nós vindo aqui para a igreja, né, eu vi, gente, é um absurdo, quantas ofertas ali de trabalho, sei lá como é que chama, que eles estão, mas assim, um absurdo, eu nunca tinha visto tanto. Aí a Geise falou, né, desse evento do Carnaval. Nós precisamos orar para Deus sarar essa terra do Rio de Janeiro. Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós não estamos aqui, nós precisamos assim abrir os nossos olhos quando a gente olhar, andar pelas ruas
observar como as pessoas vivem, observar tantas comunidades, tantas favelas, tanta desigualdade social aqui. E nesse período do carnaval, orar muito mesmo pela cidade do Rio de Janeiro, porque ela é um referencial, ela é um cartão postal do Brasil para o mundo, o que passa aqui, né? E enquanto existem pessoas fazendo tudo isso, glória a Deus que existem igrejas fazendo impactos de carnaval. E nós queremos orar por esses impactos, por esses evangelismos que estão acontecendo. Então, igrejas têm se unido e ido lá na porta do Sapucaí, nos lugares onde tem baile, evangelizado, orado pelas pessoas. Então, volta só aquele slide ali, só uns exemplos do que está acontecendo. Os batistas estão fazendo impacto de carnaval. Eles têm, vem com a gente, a nossa escola é diferente. Então, eles vão, evangelizam, oram pelas pessoas. Próximo slide. A igreja... Pode passar, isso. A Comunidade Internacional da Zona Sul tem até um bloco que se chama Mocidade Dependente de Deus. Então, eles vão com esse carro de som, eles tocam louvores, eles cantam, eles têm bandas, para evangelizar as pessoas que vêm também, os turistas, para cá. E o último slide, a Jocum vai fazer um impacto de carnaval na região serrana. Então, nós queremos orar por esses irmãos que estão se levantando, indo lá na frente, combater o diabo. Porque você sabe que eles estão indo como soldados na frente de batalha. E como nós estamos aqui, nós podemos orar por esses irmãos, por esses eventos que estão acontecendo de evangelismo de carnaval nesses dias. E não deixar de orar pelo Rio de Janeiro e pelo Recreio dos Bandeirantes, para que Deus nos faça ser luz aqui no meio desse bairro, para que mais pessoas venham aqui e conheçam a Cristo através da ação da nossa igreja, aonde Ele nos colocou. Tá bom, gente? Então, nós queremos agora... Eu vou pedir para a Penha vir orar aqui no microfone, fazendo a gentileza. Né? A Penha, que também participa do Ministério de Oração. Orar pelo Rio, por esses eventos de carnaval, evangelismo, e pelo nosso bairro aqui do Recreio. Bom dia. Vamos lá, então, né? Em nome de Jesus, vamos fazer aqui o que nos cabe como cristãos. E às vezes eu me sinto assim um pouco, muito incapaz, improdutiva, mas Deus tem me mostrado que é como a Juliana falou, tem pessoas que vão lá e outras ficam na retaguarda orando por eles. A nossa força da oração não é menor do que a força de quem louva, de quem está na rua, porque a palavra diz que a oração de um justo, Deus olha a oração de um justo. E nós somos justificados diante de Deus pela graça, pelo sangue de Jesus. Então, vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui como igreja, reunidos em Teu nome, Pai. Tu sabes que eu estava ali atrás orando justamente por isso, pelas pessoas que estão aí, Senhor. Como a Geise falou, o inimigo está aí à solta, mas nós somos o nosso maior inimigo, porque as multidões nas ruas, elas estão em busca de saciar os seus prazeres, e que na maioria das vezes é isso, é promiscuidade, é droga, é vício de todo jeito, é alcoolismo, é gente caída, é gente destruída, é gente vazia. Porque é isso, as pessoas estão vazias, em busca de alguma coisa para preencher aquele buraco que eles têm ali. Então eles vão atrás de suas paixões, de seus prazeres. E nós hoje, Senhor, que pela Tua graça e misericórdia temos essa visão, esse discernimento, de que esse buraco só pode ser preenchido pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Se hoje nós nos encontramos aqui, é porque o Senhor tocou o nosso coração, o Senhor olhou para nós, é porque teve gente orando por nós. E hoje a gente está aqui, Senhor, entendendo, discernindo o que é vida com Cristo, o que é alegria de verdade, o que é paz de verdade, o que é ter prazer nas coisas mais simples, que é amar, que é estar junto dos nossos, que é ter vida contigo, Senhor. Então hoje nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, como igreja, no santo nome de Jesus, para clamar por essa multidão que está aí fora, Senhor. Sejam nos blocos, sejam na Sapucaí ou em avenidas de desfile, sejam dentro de suas casas, assistindo suas televisões. São pessoas que estão longe de Ti, Senhor. São pessoas que muitas delas Te conhecem como meu filho que está lá, Pai.
Ele está lá. Mas eu sei que o Senhor está olhando por ele, porque como mãe eu clamo por ele noite e dia. Senhor, como o Bruno, tem muitos outros que já ouviram, já experimentaram do teu amor, mas decaíram, Senhor, estão lá, entregue as suas paixões, não tiveram força. Então hoje nós estamos clamando, Pai, por cada pessoa que está longe de Ti, aquelas que já ouviram de Ti, já experimentaram de Ti, como o meu Bruno, mas muitas outras, Senhor, que ainda não ouviram, ou que não prestaram atenção se ouviram. Nós como igreja, Senhor, pequena multidão que somos aqui, mas em nome de Jesus, a nossa oração tem poder. E é nesse nome que a gente vai clamar por cada ser humano que está aí fora, Senhor, que ainda não Te conhece. Por cada ser humano que está dentro das igrejas, mas ainda não tiveram esse discernimento. Por cada ser humano, Senhor, que não sabe a paz, o amor que o Senhor está oferecendo para eles, para viver contigo, Senhor. Nós clamamos por salvação, por libertação, por transformação no poder do Espírito Santo, na maneira que essas pessoas pensam, sentem, agem e falam. Nós clamamos como igreja, com ousadia, porque nós clamamos a um Deus que está sobre tudo e sobre todos. E nós clamamos em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque hoje nós nos encontramos nessa condição que estamos hoje. E daqui para melhor, porque vida contigo é isso. Nós estamos hoje melhor do que ontem e com certeza amanhã melhor do que hoje. Se estamos caminhando contigo, é o Senhor que endireita as nossas veredas e que nos direciona. Nós Te damos graças e glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar com o grupo de louvor. Um dia o Senhor mudou a nossa sorte, né? E assim a gente tem que agradecer. Eu agradeço a Ele todos os dias por esse privilégio. É um privilégio a gente ter os olhos abertos, poder ser filho desse Senhor maravilhoso. Porque é um privilégio, né? Quantas pessoas estão cegas, vivendo uma ilusão, e a gente pode ter os nossos olhos abertos e viver essa maravilha que é o Senhor na nossa vida. Então isso é um privilégio. Se você tem essa fé, se o Senhor te transformou, se o Senhor te modificou, você é um privilegiado, é abençoado. Então vamos cantar esse louvor que fala: mudaste minha vida com Teu falar, Senhor. Mudaste minha vida com Teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração, verdadeiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver nos Seus braços, Senhor, Te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com Teu falar, Senhor. Arrebataste meu coração inteiro. Senhor,
viver nos seus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Me enchendo de tua presença, quero transbordar no teu amor, e pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me enchendo de ti e de tua presença, quero transbordar no teu amor, e pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos libertou, né? E existe um lugar onde há esperança, um lugar onde há paz, um lugar onde a gente pode ouvir o Espírito Santo de Deus. E esse lugar é no Senhor. Só existe um lugar onde pode se encontrar essa paz, que é no Senhor. Vem descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina.
fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me exerce. Há um lugar que quando se perde que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo, Pai. Tudo em minha vida, Senhor. Eu não sou nada sem Ti, Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo pertence a Ti, Jesus. E eu faço planos para que o Senhor desfaça os meus planos, porque eu quero que os Teus planos sejam os meus planos, Pai. Assim eu quero que o Senhor que se cumpra também na vida de cada um aqui, Jesus. Cumpra Seus planos, Senhor, na vida de cada um, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa estar atento ao Teu sim, a Te dizer sim, Senhor, sim para os Teus planos. Não deixa o nosso eu se erguer, Pai, mas que a gente possa saber dizer sim, assim como Maria disse sim para Ti, tão novinha, Pai. Queremos estar atentos a dizer sim para Ti, Jesus. sou eu, Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel, e por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és.
Eu sou como vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas com meu chão, me sustentas com meu nome, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou eu, pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, que me fazes levantar. Eu sou eu, que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta, se faz dentro de mim. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas com meu choro, me sustentas com meu nome, te dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Não por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas com meu choro, me sustentas com meu nome, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Queremos encerrar essa manhã. Vou compartilhar com vocês um texto de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Jesus está falando para os discípulos dele que, na verdade, nós somos chamados como para sermos servos, servos de Cristo, servos de Deus. E quando ele nos chama de servos, é basicamente a ideia da escravidão de volta aqui na Bíblia, onde nós fazemos a vontade do nosso Senhor, nós nos submetemos à autoridade do nosso Senhor. E no capítulo 15, quando Jesus começa a mudar o discurso, isso já depois de 3 anos caminhando com os discípulos, ele muda um pouco o discurso
E ele vem falando sobre videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira, eu sou a árvore e vocês são os ramos. Vocês dependem da árvore. Os ramos sem a árvore não é nada, estão mortos. Ele diz: eu sou a árvore, a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês não somente vão viver, mas vão produzir frutos. E na sequência, no versículo 13, ele diz assim: ninguém, mas ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Ele já não chama mais de servos, agora ele está chamando de amigos. Vocês percebem que quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, nós começamos como servos. Ele nos trata como servos. E nós sempre seremos servos até o fim da nossa vida. Porém, na medida em que nós conhecemos a Cristo, Ele nos trata também como amigos. E no final, a nossa maturidade não somente nos torna amigos de Deus, mas Ele nos faz co-herdeiros com Cristo, que Hebreus chama. Nós vamos receber de Deus junto com Cristo, como se nós fôssemos filhos. Então começamos a nossa vida como servos, nos tornamos amigos de Deus, e a partir de então, nós tornamos irmãos de Cristo, né? Co-herdeiros com Cristo, adotivos, claro, nós não seremos Cristo, mas essa é o nosso processo de vida. Mas lembrem de uma coisa, o capítulo começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas o fruto que permanece, aquele que permanece em mim e dá fruto, esse sim é o que Deus procura em cada um de nós. Encerrando essa manhã, eu gostaria de encorajar vocês para essa semana, de que Cristo Ele deseja isso de nós, de que nós sejamos chamados de amigos dele. Versículo 15 fala: ele já não chama mais de servos, mas de amigos. Versículo 15: não os chamamos de servo, mas de amigos. Esse é o nosso desejo e o nosso alvo, né, como cristãos, que nós possamos ser achados amigos de Deus. Lembra de Abraão? Uma das coisas que se fala acerca de Abraão e é lembrado é que ele é amigo de Deus. E nenhuma vez na Bíblia você vai encontrar outra referência a respeito de qualquer outra pessoa que diz de alguém que fala com Deus como que alguém fala face a face com o seu amigo. Somente Abraão. E nós podemos ter isso em nós também nessa manhã. Nós podemos buscar esse desejo de permanecer nessa árvore, de permanecer na videira verdadeira, de produzir frutos. Aonde você está? Penha orou antes sobre Bruno, que conheceu, fez parte daqui dessa comunidade. Por enquanto está afastado, mas ele não foi à toa que ele lhe deu Bruno como seu filho. Então você vai produzir frutos na vida desse menino. Cada um de nós podemos produzir frutos na vida das pessoas. Nós temos um ministério de reconciliação. Nós temos um ministério que eu li antes do texto. Nós temos um ministério de consolação, um ministério de afirmação na vida dos nossos irmãos. Cada um de nós, aonde você for. A diferença é, se nós permanecermos na videira, nós precisamos permanecer na videira. E eu lembro que eu morava numa colônia, e na colônia nós tínhamos os animais, gado e porcos e essas coisas, mas também meus pais plantavam muitas árvores de fruta. E é preciso podar mesmo. Se você não podar as árvores, elas não vêm, principalmente aqueles brotos que saem muito embaixo. Você precisa cortar esses brotos, porque eles tiram a força da árvore. Você precisava cortar aqueles brotos. E eu lembro muito bem que aquelas árvores que produziam muito, meu pai não deixava muito encostar nelas. E isso fez sentido para mim depois, quando eu conheci a Cristo de verdade. Que aquele ramo que não produz fruto, aquele que acha que é, mas não é, esse vai ser cortado. Então nós precisamos cuidar de ser quem nós somos, de verdade, aquilo que a Bíblia nos chama para ser. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda, para que venha com mais força. E a poda de Cristo, às vezes, na nossa vida, são as dificuldades, né? São os nossos sofrimentos. Isso são algumas podas que Ele traz na nossa vida para que nós possamos produzir mais frutos. Deus abençoe você nessa semana, nesse dia. Que você possa olhar para esse texto com olhos
de que Deus está tratando na sua vida individualmente. Ele não odeia você, Deus ama você. Se você passa por dificuldades, se você está passando por dificuldades, entenda isso como talvez uma poda de Deus na sua vida para que você produza mais frutos. E produzindo mais frutos, cada vez mais bênçãos de Deus vêm sobre nós, com certeza. Que Deus nos ajude. Antes de você sair para a sua casa, a Ultimato lançou um caderno jovem, é um caderno um pouco reduzido, tem aqui atrás, você pode pegar o seu, dê uma lida. Ultimato sempre tem matérias muito boas, você pode apanhar o seu exemplar ali atrás, é de graça, tá? Não paga nada. A Ultimato deu para nós isso aqui, então você pode também pegar o seu exemplar lá atrás. Vamos orar e encerrar esse domingo. Deus querido, obrigado por essa manhã, obrigado por esse período de adoração e de louvor, obrigado por cada palavra compartilhada aqui, cada encorajamento que recebemos do Senhor. É verdade, Deus, como essa canção que nós acabamos de cantar, quem somos nós? Porque o Deus Criador, dono do céu e da terra, se importasse conosco. Mas não somente o Senhor se importou conosco, o Senhor mandou o seu único filho a esse mundo para que morresse em favor daqueles que eram tidos como teus inimigos, para que nós pudéssemos ter uma chance de sermos redimidos e de sermos chamados não somente servos, mas amigos de Deus. Que honra que foi dada apenas a um homem no Antigo Testamento. Hoje o Senhor estende a cada um daqueles que se entregam ao Senhor, de não somente sermos chamados seus servos, mas de sermos chamados filhos e também amigos de Deus. Obrigado, Deus, pela tua ação em nossa vida. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Obrigado pela tua misericórdia, que é a razão de nós sermos consumidos nessa manhã. E eu peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos ainda experimentar a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Que tudo o que fizermos hoje ainda possamos causar alegria ao teu coração. Esse é o nosso desejo. Que possamos ser para a glória do teu nome. Eu peço a tua bênção sobre essa igreja. Cada pessoa que sair daqui, que possa levar para a casa deles essa irradiação de bênção que vem somente do Senhor. Abençoe o lar de cada pessoa que está aqui. Abençoe, Senhor, os parentes, através da vida de cada pessoa que está aqui. E abençoe, Senhor, a pessoa que está aqui nessa manhã. Eu oro, Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oramos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom domingo. Deus em glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus em glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus em glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus em glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és.
criação vê. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tem feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tem feito é justo e bom.